Oi, turma, tudo bem? Há algumas semanas eu coloquei no Instagram uma caixinha para vocês colocarem perguntas sobre bioquímica. Já era para ter sido feito antes, mas com um monte de tarefas, aulas, reuniões e outras atividades, acabou demorando um pouco. Primeira coisa, não é uma aula. Segunda coisa, professores de bioquímica não conseguem ser engraçados. A gente até tenta, né, no meio de um piruvato, de um ciclo de Krebs, fazer uma piadinha para a turma acordar, mas não é fácil, a gente não nasceu com esse dom. E terceira coisa, como não é uma aula, não levem esse vídeo tão a sério. Certo? Então vamos começar pelas perguntas. Primeira pergunta. Fale um pouco da insulina. Bom, a pena que a pessoa pediu para falar um pouco, tinha várias e várias coisas para falar da insulina. Mas vou falar só uma, né? Um pouco. Informações breves que todo mundo deve saber sobre insulina, um hormônio importante produzido pelo pâncreas, um hormônio anabólico, né? E que ele tem como várias e várias funções, dentre elas fazer com que os tecidos captem glicose. Então, pacientes diabéticos têm um problema na produção da insulina ou tem problema no reconhecimento da insulina na célula. Então, a insulina circula, mas ela não consegue fazer com que a célula entenda que ela tem que desempenhar determinadas ações naquele momento. Uma das preocupações que se tem, por exemplo, é com a administração excessiva de insulina, se isso pode causar hipoglicemia. Sim, pode. Então, quem faz uso da insulina tem que sempre cuidar com algumas situações que podem acontecer. Por exemplo, suor, tremores, uma sensação de fraqueza, tonturas, são coisas que podem acontecer quando a gente está em hipoglicemia. Uma notícia boa é que com novas formas de insulina, isso tem se tornado cada vez menos frequente. Então, eu falei um pouco. Vamos para a segunda pergunta. Interessante, né? Vocês falam, ciclo de Krebs, odeio, trauma, tal, tal. Vocês acreditam que das perguntas, quem foi o mais solicitado, quem, né, que sempre aparece com força total? O ciclo de Krebs. Então falam dele, mas amam, né? É que nem professor de bioquímica, vocês têm aquele medo, a primeira aula, aquele pânico todo, porque os veteranos sempre falam da disciplina, mas sem dúvida a disciplina é a mais legal do mundo e os professores também são os mais legais, né? Então, assim como o ciclo de Krebs. Então eu vou ler aqui algumas perguntas assim, e eu vou responder todas de uma vez só, porque todas falam do ciclo de Krebs, tá? O mais querido. Uma pergunta, como o organismo escolhe o piruvato Meu Deus do céu. Como o organismo escolhe o piruvato prosseguindo com o ciclo de Krebs? Já vamos falar sobre isso. Outra pergunta, qual o objetivo do ciclo de Krebs? Já vamos falar. Mais uma pergunta, o ciclo de Krebs foi criado para ferrar a vida do estudante? Não, né? Bom, respondendo as três perguntas do ciclo de Krebs. Como é que o organismo vai escolher o piruvato, né, para ser convertido em lactato, ou então para entrar na mitocôndria ser convertido em acetil-CoA pela piruvato desidrogenase? Basicamente, o que vai determinar isso é a quantidade de oxigênio que tem presente. Então, se a gente tiver numa situação anaeróbica, o piruvato vai ser convertido em lactato nas nossas células. Em outras, graças a Deus, ele vai ser convertido em etanol e CO2, e aí a gente vai ter massa, pão, cerveja, vinho e afins. Tá? Mas se a gente não tiver oxigênio, esse é o destino. Se a gente tiver oxigênio, esse piruvato entra na mitocôndria, vai ser convertido em acetil-CoA pela piruvato desidrogenase, né, um complexo de enzimas, e aí acetil-CoA vai ser oxidado no ciclo de Krebs. Segunda pergunta, qual é o objetivo do ciclo de Krebs? O objetivo do ciclo de Krebs, um deles é fazer com que a gente tenha muitas reações que vão formar NADH, FADH2. Né? Então a gente vai ter no ciclo a oxidação total de acetil-CoA. E isso é importante porque vai abastecer a cadeia transportadora de elétrons lá na mitocôndria, ali do ladinho do ciclo de Krebs. E essa outra via é importante para a produção de ATP e para a liberação de calor. Então ele é o maior alimentador, é o maior fornecedor de elétrons para a cadeia transportadora. E sobre ferrar a vida do estudante? Não, sem dúvida, claro que não. É um ciclo tão legal, um senhor tão, tão querido, né? Na aula do ciclo de Krebs, eu sempre mostro a foto lá do Hans Krebs, é uma pessoa tão simpática. Não, de forma nenhuma. Nenhum professor de bioquímica nunca quer ferrar a vida do estudante, ou Krebs menos. Professores de fisiologia, farmacologia,
anatomia, micro, esses querem ferrar a vida do estudante. De bioquímica, never. Nunca, em hipótese alguma. Próxima pergunta. Já produziu alguma droga ilícita? Que isso, professor? Não, né? Farmacêutico eu farmacêutico lá quando eu me formei, em 1999, muitos de vocês não eram nascidos ainda. Fiz lá um juramento, lá, que nunca favoreceria o crime, de forma nenhuma. Eu sou meio bundão, eu sou professor de bioquímica, né? Nunca fui para essa parte de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Não, não. Melhor não. Próxima pergunta. Essa pergunta eu não sei por que foi direcionada para mim, porque não tenho nada a ver com esse assunto, não entendo desse assunto. Não faz nenhum menor sentido eu explicar isso, né? Até porque eu não sei nem do que se trata. Então eu vou chamar um amigo meu, professor Gus, Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um grande conhecedor desse assunto. Ele vai responder a seguinte pergunta. Existe explicação bioquímica para a queda de cabelo? Não entendi por quê. Porque essa pergunta vai ver pela foto aqui do rapazinho que perguntou, ele tem pouco cabelo, então talvez ele esteja preocupado com isso. Então, professor Gus, contigo. Valeu, obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui a convite do professor Emílio para responder algumas perguntas de bioquímica que vocês enviaram para o canal. Bom, eu imagino o motivo de vocês terem enviado essa pergunta aí para o nosso âncora. E talvez o motivo dele ter pensado em mim para ajudar com essa resposta. O cabelo cresce em pequenas estruturas chamadas de folículos capilares. O folículo capilar fica sob uma intensa rede de influências, como a genética e a ação de hormônios. Isso ajuda a determinar o crescimento do fio ou a alopécia, que é o escasseamento ou a perda de fios de cabelo, também conhecido como careca. Mas eu queria terminar reforçando a autoestima do nosso ouvinte aí que enviou a pergunta. Se cabelo fosse realmente tão importante assim, ele não cresceria em algumas regiões menos nobres. Agora que vocês viram a resposta do professor Gustavo, vocês podem entender por que ele é mais adequado, né? Por que ele foi escolhido para responder essa pergunta. Então agora, voltando ao que interessa, né? Temos uma outra pergunta. Acreditem, não é de um aluno da nutrição, tá? Fala um pouquinho do glúten. Acho que no ano passado não foi muito falado, né? Eu não me interesso muito pelo assunto, mas, né? Não faz parte do meu dia a dia, mas vamos responder. Primeira coisa, não sei por que o glúten entrou como um super vilão. A restrição de glúten ela deve ser feita para pessoas que de fato não podem usar o glúten, que não podem entrar em contato com ele. Tá? Não é recomendado assim não ter glúten na dieta ou retirar glúten da dieta. Tá? Não é de fato uma coisa recomendada. Se algum aluno da nutrição estiver assistindo e vai dizer, ele vai dar dicas sobre alimentos, não vou me pegar nessa, não sou nutricionista, não posso fazer educação nutricional. Tá? Somente um professor de bioquímica. Então, por exemplo, a gente tem algumas situações em que o glúten deve ser retirado da dieta, né, por questões de alguma doença que a pessoa tenha ou alguma situação que a pessoa tenha que não consiga tolerar o glúten. Aí, obviamente que sim, né, deve ser retirado. Por falar algumas coisas do glúten, eu tirei informações do site da Associação Brasileira de Nutrição, certo? E aí tem algumas frases que eu gostaria de ler para vocês. A eliminação do glúten do cardápio não é, agora abre aspas, para ficar com uma barriga sarada, chapada. Se a pessoa comer só batata, mandioca, mesmo sem glúten, ele pode engordar por causa do índice glicêmico desses alimentos. Então, de fato, assim, as pessoas associam o glúten ao carboidrato. Então, se eu tirar o glúten, eu vou tirar o carboidrato, que é uma besteira, né? A gente tem outras fontes de carboidrato que não tem o glúten associado. Então, tem que ter esse cuidado de fato. Né? Então, é bem importante assim que a gente tem em cima do glúten muita fantasia, teoria maluca, corta dali, corta daqui. Isso, para quem não tem, não deve fazer, tá? Então, sugestão, eu tô muito gordo, quero ficar com a barriguinha chapada, tá? Vai no nutricionista, procura
profissional de educação física, fazer uma atividade física, é por aí, não tem milagre, né? Todo mundo sabe. Cortar glúten não vai deixar você fortinho. Outra pergunta, como acontece a reação alérgica de uma determinada substância bioquimicamente? Por quê? A alergia, né, a hipersensibilidade do tipo 1. O que se sabe da alergia, de uma forma geral, é que ela tem provavelmente uma determinação genética, e a alergia acontece quando a gente tem uma hipersensibilidade, uma resposta muito forte a algum determinado antígeno, que nesse caso a gente chama de alérgeno, né? Então, isso pode ser na pele, trato respiratório é muito comum, então rinite, asma, qualquer tipo de alergia de pele. Bioquimicamente, o que acontece? A gente tem uma reação muito forte à presença de alérgeno, que às vezes pode ser numa quantidade relativamente pequena. Então, a gente tem anticorpos do tipo IgE, né, que vão ligar na membrana de mastócitos, ativar esses mastócitos quando a gente tem esse alérgeno presente, e esses mastócitos vão liberar alguns mediadores. O mediador mais conhecido aí, que é utilizado inclusive para fazer controle de alergia, é a histamina. A histamina tem uma ação vasodilatadora. Eu sou uma alergia ambulante, né? Vocês viram que eu não estou identificando as pessoas que perguntaram, né? Porque vai que eles me processam depois, né? Porque eu identifiquei, mas então eu vou dizer só que foi um aluno da MED 201, turma 2, que fez essa pergunta, então parte dessa resposta é bem direcionada para essa turma. Quais são os benefícios que uma pós-cog, malandrão, pode trazer ao aluno de bioquímica da medicina? Eu não sei, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Eu acredito que, para quem não sabe, pós-cog é a festa que eles fazem depois da prova cognitiva, que é o fim do módulo. Então, é uma festa que deve acontecer quase em modo carnaval, eu me imagino, assim, ou aquele negócio que tem laguna, une alguma coisa, né? É uma festa, assim, boa, digamos, né? Aquela festa clássica de faculdade, assim. Mas eu nunca fui convidado, então eu não sei o que se passa na festa, eu não sei como ela acontece. Mas assim, vocês sabem que eu acredito que talvez tenha um pouco de consumo de álcool nessa festa e o álcool numa dose baixinha, que eu acredito que não seja essa dose usada na festa, mas o álcool numa dose baixinha ansiolítico, né? Então a pessoa tá nervosa com a prova e tal, foi mal, foi bem, toma só um pouquinho e relaxa e fica mais tranquilo e passa essa ansiedade. Mas de fato, como eu não conheço, eu vou de novo pedir ajuda aqui de um colega, professor Antônio, meu colega aqui da universidade, acho que ele pode ajudar também a um pouco responder para vocês quais são os benefícios dessa festa aí para os alunos de bioquímica e epidemiologia, né, do professor Antônio, da medicina. Com a palavra, professor Antônio. Olá, pessoal. Epidemiologicamente falando, estima-se que a pós-cog seja um fator de proteção para eventos adversos à saúde, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e bem-estar dos acadêmicos. Além disso, é importante destacar o papel das turmas na melhoria da qualidade de vida dos professores, sendo que a turma 192 forneceu canecas personalizadas para os seus professores. E aí fica a dica para os representantes da 201 fazerem o mesmo. Valeu, abraço! Gostaram da resposta do professor Antônio? Eu achei bem adequada. Eu acho que fica a dica, né? Quando eu era professor da nutrição, ganhei de presente. Valeu, obrigado. Amo vocês, forever. E a 192 já deu. Opa. Personalizado, então acho que nada mais justo, né? Reforçando, fica a dica. Acho que é legal, importante. Próxima pergunta. Eu só vou responder a pergunta porque eu disse que eu ia responder todas, né? Por que tu é tão lindo? Fala sério, né? Essa pergunta ela poderia ser feita por poucas pessoas, né? Porque poucas pessoas têm esse problema de visão. Uma pessoa que me acha lindo é a minha mãe, né? Então, mas ela não tem Instagram, então não foi ela que fez a pergunta. Aí ao longo da vida eu enxergo talvez duas pessoas que me achem lindo. Uma é a minha filha, né? Porque os filhos têm esse problema, né? De achar as filhas, principalmente de achar os pais lindos, né? Tadinha. E
e a Júlia, né, que foi a pessoa que perguntou. Então, não. É bom ir num oftalmo, melhorar um pouco essa visão aí. Eu sempre falava, né, que assim, se eu ganhasse R$ 1 por todas as pessoas que me acham lindo, eu teria R$ 1. Valeu, mãe, né? Então vamos voltar para as perguntas mais sérias agora. Essa é muito séria, essa é muito importante. Eu fico muito feliz com essa pergunta. Foi uma honra ter sido seu aluno na graduação. Que é isso? Uma honra foi ter sido seu professor. Esse eu posso identificar, né? Franco. Franco foi meu aluno lá quando eu entrei, né? Quando eu comecei a dar aula, entrei na universidade em 2003. E todos os alunos que passam por mim sempre ficam na minha lembrança com muito carinho. Qual está sendo o papel da bioquímica na pandemia? Meu Deus, isso aí dá um vídeo só sobre isso, né? A primeira coisa que a gente fica surpreso na bioquímica, né, e outras aí a gente fala, membrana celular, mosaico fluido, bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas, tudo lindo. Só que daí quando tem a pandemia e a pessoa lembra que é um vírus, que tem uma membraninha e tal, aí eles vão lá e compram um sabão com antimicrobiano. Até me fugiu a palavra. Pra quê? Pra que comprar um sabão com antimicrobiano? Aí tu vai lá na prateleira do mercado, além do papel higiênico ter sumido, tem lá todos os sabõezinhos lá bonitinhos e o com antimicrobiano sumiu, que é 3 vezes o preço. Não faz sentido, né? Na bioquímica a gente estuda, no lipídio, na aula de lipídios, né, que o sabão, ele vai, se foi a membrana, um sabão, simplesmente, né? Outra coisa meio sem sentido, as pessoas chegam em casa e se enchem de álcool gel. Não, chega em casa, lava a mão com sabão, né? Pra que ficar passando álcool gel em casa? Economiza, deixa no carro, enfim, em outros lugares. Por quê? Tu não vai entrar no mercado e lavar a mão, né? Porque daí imagina, tu passa o sabão, fica com aquela mão toda melecada e não dá. Então tu passa o álcool gel, que é para fazer isso sem precisar passar água depois, que obviamente, né, porque no sabão vocês sabem, pelo menos eu espero que quando vocês tomem banho, vocês não passem só o sabão, vocês passem uma água depois para tirar o sabão, tá? É assim que se toma banho. Então, sim, aí a bioquímica básica aí é óbvio que já ajuda na pandemia. Recomendações, agora vou mostrar para vocês um vídeo bem explicativo sobre como usar máscara, não tem a ver com bioquímica, né, mas avisos gerais. Olha o vídeo aí. Um abraço pro Franco e para toda a turma. Estamos chegando no fim das perguntas. Então agora vamos para a penúltima pergunta. Esse aqui eu vou ter que identificar também, porque é um jaguara, né? João Gabriel. Eu tinha que identificar. Não sei porque que ele tem tanto interesse em coisa de exercício, né? Exercício não é... o cara faz exercício e fica suado, que coisa desagradável. A única vantagem é que depois dá para tomar uma cerveja. Função da creatina no treino intenso e no moderado. Como eu não sou um atleta, eu não sou um cara que faz exercício, assim, eu não sei responder isso também, né? Então vou chamar de novo o professor Gus, que tem histórico de atleta, é um cara muito conceituado no assunto para responder essa pergunta sobre a creatina. Gus, contigo? Ok, João Gabriel, meu jovem. Em primeiro lugar, eu preciso te dizer, essa foi uma pergunta muito creatina da tua parte. A creatina é um dos suplementos mais utilizados em nutrição esportiva e ocorre naturalmente. A creatina é especialmente importante em tecidos com uma alta demanda energética, como musculatura esquelética, o coração e o cérebro. Esse composto participa de um sistema de reserva energética na forma de fosfocreatina após reação com o ATP. E o ATP é a principal moeda energética na nossa célula. Só que esse sistema de reserva energética, apesar de poder obter energia de uma forma bastante rápida, ele não dura muito tempo, justificando então a utilização de creatina para exercícios físicos curtos e de alta intensidade. E também de que já foram descritos alguns efeitos adversos para a creatina,
especialmente quando utilizada em altas dosagens, no que é conhecido como fase de saturação, e de que até o momento há poucos estudos sobre a utilização crônica da creatina. Por fim, aquela regrinha de ouro. Se vocês possuem uma dieta equilibrada e não são atletas de rendimento, há uma boa chance de que a melhor solução para vocês talvez seja economizar o dinheirinho de vocês. Quer torrar dinheiro, torra com outra coisa. Cerveja, churrasco. Ou doa para quem precisa, né? Não com isso aí. Tá, boa. Para terminar, deixei aqui de propósito uma pergunta interessante e aí trazer uma reflexão, tá? Pergunta seguinte, né que água termal vendida como cosmético é água mineral muito cara e sem provas de eficácia? Cara, daí o que eu pensei? Essa pergunta é mais fácil de responder, porque é óbvio que a água termal é uma água mineral muito cara e sem provas de eficácia. Eu, dentro da minha arrogância, pensei, óbvio, ponto. E aí, né, a gente volta pro nosso Brasil aqui, o que está acontecendo, ciência que se exploda e eu não preciso de evidência científica para nada, vamos usar remedinho para lá, para cá, tá 80 anos no mercado, não tem problema, ele é seguro, né? Eu nem vou entrar nesse tema porque o vídeo não é para causar polêmica. E aí a gente sempre tem um anjinho, um diabinho no ombro, né? Daí o anjinho falou mais alto dessa vez, deixa de ser arrogante, vai fazer uma busca de evidência científica sobre água termal. E eu fui. E aí eu achei coisas bem interessantes. Então, de uma forma geral, tem vários artigos ainda com um nível de evidência relativamente baixo, né? Então não é uma resposta definitiva. Na ciência a gente nunca tem respostas definitivas. À medida que a gente vai construindo conhecimento científico, né, como o mundo funciona, a gente começa a ter mais certeza das coisas, mas a gente nunca pode ter certeza. Eu mesmo acabei de ter sido pego por esse pensamento, não tenho certeza de cair do cavalo, tá? Então, existem vários estudos, que indicam que a água termal teria um efeito anti-inflamatório. E provavelmente esse efeito anti-inflamatório seria associado com o fato de ter alguns íons em grandes concentrações nessas águas termais. Para quem gosta de estudar história, águas termais são assim milenares, né? A gente tem lugares onde, ainda hoje ruínas, onde as pessoas usavam águas termais para fins medicinais há 2000 anos e lá vai pedra. Então, isso não quer dizer que de fato funciona, mas a gente tem que avaliar esses aspectos também. E o que parece, de novo, é que a gente tem um certo fundamento de conseguir tratar principalmente situações onde a gente tem inflamação, é o que se sabe, né? Então, talvez ela seja interessante para fins dermatológicos? Sim, indica que sim. Ela é santa, milagrosa, vai resolver todas as doenças? Não. E o que eu achei legal é que muitos artigos falam que a água termal inalada tem efeitos interessantes e importantes anti-inflamatórios sobre o pulmão. Então, doenças pulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica, também a situação de água termal em tratamento ou diminuição da inflamação em pessoas fumantes. Então, eu fui surpreendido. Tá? Então, eu ia falar mal da água termal, até não poder mais, mas não, parece que ela tem um sentido sim. Mas, de novo, muito cuidado, né? A gente não pode glorificar alguma coisa e dizer que ela vai resolver todos os nossos problemas, né? Porque também não é por aí. Valeu, turma. Muito obrigado pelas perguntas. Espero que tenham gostado. Daqui a um tempo faremos um novo vídeo com mais perguntas. Até a próxima!